Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para mais uma videoaula na Escola Bíblica Dominical, na lição de número 2, que nós vamos estudar no próximo domingo, para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da nossa lição e logo abaixo você tem os slides. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ouvir e anunciar a palavra de Deus. Nós ouvimos e nós anunciamos a palavra do Senhor, até porque é uma ordem de Jesus nós levarmos o Evangelho até aquelas pessoas que a salvação ainda não fora revelada a eles. Veja que Noé, ele se preocupou e se compromissou com Deus de anunciar o projeto de Deus, o projeto que Deus tinha para com as pessoas dos seus dias. Durante quase 120 anos, Noé esteve ali, fabricando aquela arca e anunciando que um dilúvio chegaria àquela terra e destruiria aqueles que não estivessem dentro da arca. Abraão ouviu a Deus também e ele obedeceu a Deus por todos os seus caminhos, por onde quer que ele foi. Abraão, ele foi então obedecendo ao Senhor, sempre ouvindo e obedecendo a Deus. Moisés ouviu também a Deus ao pé da sarça que se queimava, mas não se consumia. Deus falou com Moisés. Moisés ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a Deus, obedeceu a ordem de Deus. Ele foi e anunciou ao povo de Israel que o fim da escravidão era chegado, que eles seriam libertos e levados ao deserto para adorar o nome do Senhor. Josué também, já um tanto desanimado, ouviu a voz de Deus, se animou, se levantou e anunciou que Israel deveria guerrear contra aqueles que estavam ocupando a terra prometida. Após Jesus ter subido ao céu, os seus discípulos anunciaram aquilo que havia ouvido de Jesus. Eles haviam ouvido os ensinos de Jesus, eles haviam ouvido os conselhos de Jesus, a pregação de Jesus, e agora, cheios do Espírito Santo, aquela igreja que havia sido batizada com o Espírito Santo, eles começam então a anunciar aquilo que eles haviam ouvido. Nós também, nos dias em que nós estamos vivendo, nós devemos anunciar aquilo que nós temos ouvido de Deus. Deus tem falado conosco através da sua palavra e nós devemos então apregoar este evangelho, a palavra de Deus. Os crentes ouvem o chamado de Deus e anunciam o evangelho de Jesus. Muitas pessoas são chamadas para expor sermões bíblicos outros não. Algumas são chamadas para expor sermões bíblicos, pregar a palavra de Deus, mas outras pessoas já não são. Mas todos nós podemos, de alguma maneira, anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos anunciar a palavra de Deus com a nossa vida. No entanto, as nossas ações falam muito mais do que as palavras. Nós podemos anunciar a palavra de Deus
em conversa com outras pessoas, falando sobre Jesus e conversando também sobre a fé. Nós também podemos falar de Jesus, anunciar a palavra de Deus com o nosso testemunho pessoal. Nós podemos explicar a palavra de Deus às outras pessoas, contando as experiências que nós temos com Deus, contando as nossas experiências com o Senhor Jesus, nós podemos anunciar aquilo que nós temos ouvido. Queremos nós, já dando aqui uma introdução na nossa aula, e queremos ainda falar sobre uma ilustração verdadeira e que nos traz lições para a nossa vida sobre o bambu chinês. Depois de plantada a semente do bambu chinês, o agricultor, aquele que semeou a semente, ele não vê nada sobre a terra durante 5 anos. Ou seja, durante 5 anos, essa semente ela fica na superfície da terra. E na superfície da terra ela se desenvolve, criando um suporte para a sua resistência, criando raízes tanto vertical quanto horizontalmente. E nesse tempo, o agricultor fica zelando daquela semente, fica cuidando, olhando, esperando que aquela semente ela venha a brotar. Mas somente com 5 anos que ela está plantada naquela terra, ela então vai aparecer sobre a terra. E quando o bambu chinês ele brota, ele aparece então sobre a terra, ele cresce retamente. Num período de 6 meses, o bambu chinês cresce aproximadamente 25 metros de altura. O agricultor, ele agradece pela flexibilidade da planta, pela flexibilidade daquela planta que mesmo com ventos fortes, mesmo com vendavais, ela pode até arcar, pode até envergar-se até ao chão, mas ela não se quebra, ela não se racha e ela volta então a estar retamente por causa da sua flexibilidade. Assim também somos nós quando nós semeamos a palavra de Deus, quando nós anunciamos aquilo que nós ouvimos, nós devemos esperar com paciência que esta semente venha a crescer. E durante o tempo que nós estamos esperando, nós devemos zelar. E de que forma nós zelamos? Zelamos quando oramos, zelamos quando jejuamos, para que aquela semente venha a brotar, para que a palavra de Deus possa nascer no coração daquelas pessoas nas quais nós anunciamos e nós queremos ver que a semente da palavra de Deus desenvolva-se nessa pessoa e essa pessoa então volte-se para o Senhor Jesus. Então, nós precisamos também zelar. E depois que a palavra de Deus, ela nasce no coração daquela pessoa, nós vamos ficar muito contentes, nós vamos ficar alegres. Os semeadores, eles se alegram, porque nós vamos ver então que aquela semente que você plantou e que você zelou com oração, com jejuns e falando a palavra de Deus também, para que a palavra possa ir já criando raízes, então agora aquela pessoa fica firme na igreja, mesmo vindo os vendavais, mesmo vindo os problemas, mesmo vindo as dificuldades, mesmo vindo as adversidades, aquela pessoa permanecerá firme na presença de Deus. Ela não vai se quebrar, ela não vai parar de servir ao Senhor, ela vai continuar, porque ela tem raízes, porque você semeou
teve paciência, zelou e agora nos alegramos com isso. É assim que acontece com aqueles que semeiam esta boa semente. A salvação do homem da condenação eterna é um projeto de Deus. Quando o homem caiu lá no jardim que Deus plantou no Éden, Deus então, ele fez uma promessa que ele salvaria o homem. Ele fez uma promessa que viria a nascer um da semente da mulher, e esse que viesse a nascer, ele pisaria na cabeça da serpente. Jesus Cristo, ele foi enviado e ele deu início a esse projeto de Deus, anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. Mas antes ele escolheu alguns discípulos para que estivesse com ele, porque ele não ficaria todo o tempo na terra. Então ele escolheu, separou e preparou então esses homens para que desse continuidade à semeadura do Evangelho. Jesus então cumpriu a sua missão, morrendo por nossos pecados na cruz do Calvário. Mas ele morreu por nossos pecados e perdoou os nossos pecados. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e garantiu para nós a salvação. Ele foi assunto, ele subiu aos céus, ao seio do Pai, à direita de Deus. E o Espírito Santo então veio sobre a igreja, sobre aqueles quase 120 que estavam reunidos lá no cenáculo. Eles foram cheios do Espírito Santo e então deram continuidade anunciando a palavra de Deus. Portanto, nós somos os semeadores. Nós somos os semeadores deste dia, dos dias que nós estamos vivendo. E nós precisamos de paciência. Nós precisamos também de zelar até que esta palavra, que esta semente, a palavra de Deus, possa nascer no coração das pessoas. Depois dessa semente plantada, regada, às vezes ela é regada com lágrimas, regada com jejuns, regada com oração, regada com a palavra de Deus. Depois de nascidas, crescidas em solos férteis, frutificará, trazendo alegria àqueles que semearam esta boa semente, a palavra de Deus. Nós já sabemos que Jesus sempre ensinou por parábolas. Ele contava histórias dos acontecimentos do dia a dia para ilustrar verdades espirituais. Uma das mais importantes parábolas que está registrada é esta que nós estamos estudando já. Ela está registrada nos 3 evangelhos, ou seja, nos evangelhos sinóticos, Mateus capítulo 13, versículo 1 a 23, Marcos capítulo 4, versículo 1 a 20 e Lucas capítulo 8, versículo 4 a 15. Então, esta história ela é um relato de um trabalho de um agricultor que semeou sementes na sua terra. Agora, veja bem que as sementes foram caindo e caiu em vários tipos de solo e os resultados também foram diferentes. A importância dessa parábola, ela é salientada por Jesus em Marcos capítulo 4, versículo 13. Ele disse: não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? Jesus está dizendo que esta parábola ela é fundamental para o entendimento das demais parábolas. Ou seja, esta parábola que traz um ensino maravilhoso, ela é fundamental para nós entendermos os demais ensinos de Jesus.
Porque quando nós entendemos esta parábola, nós entendemos por que Jesus veio à face desta terra. Nós entendemos por que nós estamos aqui. Nós entendemos porque tudo de Gênesis a Apocalipse, o centro é sempre Jesus. Ela é uma das 3 únicas parábolas registradas em mais do que 2 evangelhos. E também é uma das únicas que Jesus explicou de uma forma específica. Jesus a detalhou de uma forma que todos viessem entender. Por isso nós precisamos meditar cuidadosamente nesta parábola. Então nós vamos ler aqui o texto de Lucas, capítulo 8, versículo de 5 a 8. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Essa parte que caiu à beira do caminho foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outras sementes caíram sobre a pedra ou sobre um solo pedregoso, e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, quando cresceu junto com ela, sufocaram a semente. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu. Mateus vai dizer que produziu 30, 60 e até 100 por um. A explicação de Jesus também é muito fácil de entender a parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra. Aí vem o diabo e tira a boa semente, a palavra de Deus, que foi plantada naquele coração, para que aquela pessoa não venha crer em Deus, não venha crer na salvação e sendo assim também não seja salvo. A que caiu sobre a terra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Esses não têm raiz, acaba não criando raiz porque é um solo pedregoso, é uma rocha, são pedras. Creem apenas, mas não têm raízes, não deixam que as raízes se aprofundem, porque quando vem o tempo da provação, quando vem a hora dos problemas, quando vem as adversidades, elas não aguentam porque não têm raízes e acabam morrendo, se desviam e não voltam mais para o Senhor. Aqui caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem e no decorrer dos dias vêm a ser então sufocados com os cuidados da vida, com as riquezas, com os deleites desta vida, com aquilo que o mundo vai oferecendo. As pessoas vão sendo sufocadas com todas as coisas que o mundo oferece. Então, até produz fruto, mas os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu na boa terra são aqueles que, tendo um bom coração, aceita de coração, aceita com fidelidade, recebe com compromisso a palavra de Deus no seu coração, e estes então frutificam com perseverança. Alguém ensina as escrituras a várias pessoas. Os semeadores estão a pregar, os semeadores estão a anunciar a palavra de Deus. Agora, a resposta dessas pessoas depende do estado do coração, ou seja, depende do solo, que é o coração das pessoas, que vai expressar então as suas atitudes como resposta da palavra de Deus que foi implantada no seu coração. Então nós precisamos considerar o semeador, a semente e o solo. É o que nós precisamos considerar e é isso que nós estamos tratando. Porque o trabalho do semeador é colocar a semente no solo.
Esse é o trabalho do semeador, colocar a semente no solo, ide por todo mundo e pregai o evangelho, pregai a palavra de Deus, ide e ensinai a todas as nações a palavra de Deus. Agora, uma vez que a semente se ela ficar no celeiro, ela não vai produzir nunca, nunca vai ter safra. Por isso, o seu trabalho é importante. Mas a identidade pessoal do semeador já não é tão importante. É importante o trabalho, mas o semeador não. O semeador nunca é chamado pelo nome na história. Nada nos é dito sobre sua aparência, não se fala de sua capacidade, não fala da sua personalidade, também não fala das suas realizações. Ele simplesmente põe a semente em contato com o solo. A colheita vai depender da combinação do solo com a semente. Se nós aplicarmos isto espiritualmente, os seguidores de Cristo devem estar ensinando a palavra de Deus. Os seguidores de Cristo são os semeadores que vão semear o evangelho, que vão proclamar, que vão anunciar o evangelho. Agora, quanto mais essa semente for plantada nos corações dos homens, mais será a colheita. A identidade do professor, do ensinador, do semeador, enfim, daquele que anuncia, não tem importância. E é bíblico. Veja o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Agora a segunda parte é que é interessante. De modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, a pessoa que planta, o semeador, Paulo está dizendo aqui que de modo que não é nada, não precisa ser nada. Ele não é interessante, ele não é importante. O importante vai ser o seu trabalho. Em nossos dias, o semeador tornou-se a figura principal e a semente ficou bastante esquecida. Basta você olhar para as propagandas dos nossos eventos. Basta você olhar nos cartazes dos eventos religiosos que acontecem nas congregações. Nós vemos lá uma imagem enorme daquelas pessoas que vão ministrar, as suas realizações, os seus diplomas, enfim, o que ele é. Isso vai aparecer. Mas o tema que ele vai pregar, o versículo que é dado a ele para ministrar, para esboçar ali um assunto e falar da palavra de Deus, nós vamos ver em letrinhas muito pequenas lá no cantinho do cartaz. O evangelho que ele supõe-se que vai pregar é mencionado nessas letrinhas. Não devemos exaltar os homens, mas nós devemos fixarmos completamente no Senhor. Ou seja, nós não devemos fixarmos nos homens, mas sim na palavra de Deus. As pessoas estão escolhendo os homens, estão escolhendo os pregadores, mas e a palavra? E a mensagem? Então, amados irmãos, vamos aprender a ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. A semente é a palavra de Deus. Cada conversão é o resultado do assentamento do evangelho dentro de um coração puro. Tiago 1,18, ele diz que a palavra gera.
Tiago 1:21, ele continua dizendo que a palavra salva. 1 de Pedro 1:23 diz que a palavra regenera. João 8:32, a palavra liberta. Paulo, escrevendo aos Romanos 10:17, ele diz que a palavra produz fé. João 17:17 é a oração de Jesus à igreja. E aqui a palavra santifica. João 6:44 e 45 vai nos dizer que a palavra nos atrai a Deus. Como o evangelho se espalhava no primeiro século, foi-nos dito muito pouco sobre os homens que divulgaram. Porém, é-nos dito muito sobre a mensagem que eles disseminaram, a mensagem que eles espalharam pelo mundo. Isso sim, é-nos dito muita coisa. Se nós estudarmos o livro de Atos, nós vamos notar que cada cidade para onde os apóstolos viajaram, para onde eles foram pregar o evangelho, os homens eram convertidos como resultado da palavra de Deus que era ensinada. A importância das Escrituras deve ser ressaltada ao máximo, mas não dar prioridade ao homem, mostrar o homem e esquecer da palavra, mostrar a aparência, mostrar a sua filosofia, as suas ideias, os seus achismos, os seus costumes e esquecer-se da palavra de Deus. O semeador não deve trocar a semente, mas deve insistir na terra a ser semeada. O que está acontecendo hoje nas igrejas? As igrejas estão tentando alcançar as pessoas investindo com outros tipos de semente. Essas sementes estão fora da naturalidade. Começam a experimentar outros meios de modo a conseguir mais pessoas. E não foi isso que o Senhor mandou fazer. Ele mandou pregar a palavra de Deus. Ele mandou evangelizar. Ele mandou ensinar. Mas as igrejas hoje estão investindo em outras formas, buscando outras sementes. E daí recorrem, sabe o quê? A divertimentos na igreja, a shows na igreja, e esses shows primeiro, segundo, quem canta melhor na igreja recebe quem cantou melhor ganha um prêmio de primeiro lugar, quem cantou mais ou menos ganha um prêmio de segundo lugar, e assim por diante. Estão investindo em divertimentos, em festas, em desportos, em bandas, em eventos sociais e muitas outras coisas para tentar atrair as pessoas. E as pessoas até vêm, mas elas não vêm atraídas pela palavra de Deus, vêm atraídas por esta outra semente que está sendo investida para trazer, mas as pessoas vêm, e quando elas vêm, nós pregamos a palavra de Deus. Você pega a palavra de Deus e ele não volta mais para a igreja, porque ele não veio para ouvir a palavra de Deus, ele veio para se divertir. Então, esse outro tipo de semente que as igrejas estão investindo hoje, vem com uma roupagem mundana. Essas pessoas vêm à igreja interessadas nas inovações e vão desaparecer quando a palavra de Deus foi ensinada. É muito sério isso. Considere agora uma ilustração. Imagine que o meu pai teve que viajar por alguns meses e me deu ordem para que eu plantasse milho na terra. Depois que o meu pai saiu, eu fui lá, dei uma olhada no solo, olhei tudo e falou, não, acho que se eu plantar melancia, vai ser melhor. Agora imagine a reação do meu pai quando ele chegar de viagem. Ele vai esperar que eu vou apresentar para ele
sacas de milho e eu vou mostrar para ele um caminhão de melancia. O nosso Pai Celestial, ele nos disse qual semente que eu deveria plantar. Qual semente que você deve plantar? A palavra de Deus. Ah, mas nós usamos isso como estratégia. Olha, Jesus deixou também uma estratégia. Nós é que estamos falhos na estratégia que o Senhor nos deixou para fazer, para atrair as pessoas. Está lá em Marcos 16. E esses sinais seguirão aos que crerem. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão aos que crerem. Veja que lá no versículo 20 do capítulo 16 do evangelho de Marcos, os discípulos saíram pregando a palavra de Deus. E o Senhor cooperando com eles com os sinais que se seguiam, com os milagres, com as curas, com as mudanças de vida das pessoas. Essa é a estratégia que o Senhor nos deixou. Agora, retiros espirituais com roupagens mundanas, carnaval gospel, festas juninas que se chamam festa caipiras gospel, shows de primeiro, segundo, terceiro até 10º lugar são premiados gospel. Agora, são outras sementes que as igrejas estão investindo para encher as igrejas. Mas, às vezes, a estratégia que Jesus nos deixou, nós não queremos. Nós não queremos se dobrar, nós não queremos pedir, nós não queremos nos humilhar e receber do Senhor dons de cura, dons de milagres, para atrair as pessoas ao Evangelho. Nosso Pai Celestial nos disse qual semente? A palavra de Deus. Então não é o nosso trabalho analisar o solo. Não era o nosso trabalho decidir plantar qualquer outra coisa esperando receber melhores resultados. A colheita de alma na pregação do Evangelho pode ser até pequena, porque o solo vai ser pobre. Mas Deus só nos deu permissão para plantar a palavra de Deus e de pregar a palavra de Deus e de ensinar a palavra de Deus. Aqueles que vierem para a casa de Deus, eles vão vir porque eles serão chamados, serão atraídos pela palavra de Deus, pelo evangelho da salvação, para terem as suas almas salvas. Então, somente plantando a palavra de Deus nos corações dos homens, o Senhor vai receber os frutos que ele espera. E qual é o fruto que o Senhor espera? As almas salvas. As Escrituras devem ser a isca de Deus para atrair o peixe que ele quer salvar. Então nós precisamos aprender a ficar satisfeito com os planos, com o plano de Deus e parar de ficar inventando as coisas e dizermos que estamos fazendo estratégias, sendo que o Senhor já nos deixou as estratégias. Aqui também, nesse assunto, nessa parábola, também tem uma lição para o ouvinte. O fruto produzido depende da resposta à palavra. Então, é decisivamente importante ler, estudar e meditar nas Escrituras. Para quê? Para criar raízes. Você vai criar raízes espirituais na sua vida para não desistir da palavra de Deus, lendo, estudando e meditando nas Sagradas Escrituras. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, ele diz que a palavra tem que vir habitar em nós. Ele diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos
admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Tiago disse assim que a palavra de Deus deve ser implantada em nosso coração. Ele disse, por isso, rejeitando toda a imundícia, porque esses eventos que as igrejas estão criando, acaba sendo imundícia, porque tem uma roupagem diabólica, tem uma roupagem mundana para atrair as pessoas. Então rejeite toda a imundícia, toda a superfluidade de malícia. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Temos que permitir que nossas ações, nossas palavras e nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas, não por esses eventos, não pelas festas sociais, não por essas inovações, mas moldadas pela palavra de Deus, que é a boa semente. Uma safra, ela sempre depende da natureza da semente. Se a semente for natural, for uma semente boa, vai produzir, vai dar bons resultados e produzir bons frutos. Não é do tipo da pessoa que plantou, não. Porque há também pessoas que semeiam a palavra de Deus e depois que as pessoas recebem a palavra de Deus, querem que as pessoas pensem igual ele, vive igual ele, seja igual ele é. Um pássaro pode plantar uma castanha. A árvore que vai nascer vai ser uma castanheira e não vai ser um pássaro. Isso significa que não é necessário tentar traçar uma linhagem ininterrupta de fiéis cristãos, recuando essas pessoas até o primeiro século. Não é necessário. A palavra de Deus, ela tem força, ela tem autoridade para produzir cristãos como aquele do tempo dos apóstolos. Não precisa você colocar no coração das pessoas, infiltrar no coração das pessoas aquilo que você acha que é certo, aquilo que você pensa, ou querer que as pessoas vivam como você vive. A palavra de Deus contém força vivificante para isso. O que é necessário é que homens e mulheres permitam que a palavra de Deus cresça e produza frutos nas suas vidas. Então o solo que recebe a palavra, o coração que recebe a semente, este solo é que deve se desenvolver. E a palavra de Deus deve encontrar lugar para ir se enraizando. A palavra de Deus contém essa força. Hoje em dia a palavra de Deus tem sido frequentemente misturada com tanta tradição, doutrina ou dogmas, ideias, pensamentos, opiniões de homens, que fica até irreconhecível. Pessoas com coragem, nós precisamos de homens e de mulheres que tenham coragem de quebrar estas tradições, de quebrar essas religiosidades, esses padrões religiosos que faz com que as pessoas voltem até o primeiro século. O que nós devemos fazer é ensinar a palavra, é fazer aquilo que o Senhor mandou fazer, ensinar a palavra de Deus. Mas se pusermos de lado, se nós colocarmos de lado
todas as inovações dos homens, pensamentos, ideias, tradições, padrões, religiosidade, e deixar que a palavra de Deus trabalhe na nossa vida, molde a nossa vida, então nós podemos nos tornar fiéis discípulos de Cristo, juntamente com aqueles que seguiram Jesus há mais de 2000 anos atrás. A continuidade, ela depende da semente, não depende do semeador, depende da semente, da palavra de Deus, nesse solo que vai receber. Esse coração que vai receber a palavra, ele deve se abrir e deixar que a palavra então crie raízes na sua vida interior, então e ele vai expressar as suas atitudes, a sua vida espiritual diante deste mundo corrompido, fazendo aquilo que o Senhor quer que ele faça. Então, é perturbador nós notarmos que a mesma semente que foi plantada, em cada tipo de solo, os resultados foram diferentes. A mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias, mas os resultados serão determinados pelo coração daquele que ouve. Vai ser determinado por aquele solo, por aquele coração. Então plante a palavra de Deus e deixe a palavra de Deus fazer a obra. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Alguns são solo de beira de estrada, são duros, são impermeáveis, mas o Espírito Santo pode amolecer esse coração, pode se abrir esse solo e se enraizar, buscar uma terra, buscar umidade e crescer diante do Senhor. Essas pessoas não têm uma mente aberta, receptiva, para permitir que a palavra de Deus os transforme ainda. Por isso que nós devemos investir no solo. Por isso que nós devemos investir no solo, insistir, pregando e falando a palavra de Deus. O Evangelho nunca vai transformar corações que não querem a palavra de Deus, corações que não permitem a entrada desta palavra na sua vida, mas sim aqueles que querem e deixam que a palavra de Deus trabalhe na sua vida. As raízes da planta no solo pedregoso nunca se aprofundam. Durante os tempos fáceis, os brotos podem até parecer interessantes, mas abaixo da superfície do terreno não há raízes. E se não há raízes, não tem desenvolvimento da planta. Lembra do bambu chinês que eu falei no início? Primeiro ele se enraizou, cresceu, se fortaleceu, criou um suporte resistente. E depois, então, aquele brota e cresce. Os cristãos precisam se desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo, por meio do estudo da palavra de Deus cada vez mais profundo. E aí, fazendo assim como resultado, se vê uma pequena temporada de seca, e se não tem raízes, e vem os temporais, vem os vendavais, vem o frio, vem o sol escaldante, se não tem raízes, aquela planta murcha, mas se tem raízes, ela suporta. Tempos difíceis virão e somente aqueles que tiverem desenvolvido as suas raízes abaixo da superfície é que vão sobreviver. Quando se permite também que ervas daninhas, as ervas daninhas é o pecado, é a mentirinha, é o pecadinho, é a fofoquinha, é a murmuração, é o fuxiquinho, isso vai crescendo junto,
Se crescer junto com a semente, vai acabar sufocando essa semente. A palavra de Deus vai crescer junto, esse pecado vai crescer junto e não vai produzir fruto nenhum. E se chegar a produzir fruto, não vai amadurecer, vai cair podre no chão. As ervas daninhas, elas disputam junto com a boa semente a água, a luz solar. E como resultado, o que acontece? Sufoca a boa planta. Existe uma grande tentação a permitir que interesses mundanos dominem tanto a nossa vida que não nos resta energia, às vezes, para devotar crescimento do Evangelho em nós. O mundo está cheio de atrações para levar as pessoas que recebem a palavra de Deus a se desviar dessa palavra. O diabo tem criado atrações para atrair crentes, tirar crentes da igreja, tirar a palavra de Deus do seu coração. E muitos estão pensando, estão achando que só por estar na igreja, congregando 1, 2 ou 3 vezes por semana, vão subir para o céu. Sendo que, por quê? Porque vem para a igreja, mas não deixa o pecado. Não deixa aquilo que pode destruir a sua vida, que está destruindo a sua vida espiritual. Não se desapegam das coisas do mundo. Estão na igreja somente por religiosidade. Então, para nós não esquecer, veja que as sementes que caíram à beira do caminho é aquela que está ouvindo o que o mundo está falando. Ele ouviu a palavra de Deus, mas aquilo que o mundo fala tem falado mais forte na sua vida. Ele não segue a palavra do Senhor, não obedece às orientações que o Senhor tem dado. As sementes que caíram em lugares pedregosos é aquele que está ouvindo a palavra, mas quando chega a perseguição, quando chega a dificuldade, essa pessoa deixa de vir à igreja. Quer dizer, essa pessoa não está dando fruto. As sementes que caíram nos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas o coração está voltado para o mundo. Como que é um coração voltado para o mundo? É um coração apegado às modas, é um coração apegado a festas profanas e até festas gospels, como eu já falei, festas na igreja com roupagens mundanas dentro da igreja. O dinheiro, pessoas viciadas em redes sociais, pessoas viciadas em programas de televisão que não edificam a sua vida espiritual. Aí a obra não tem valor para eles. Agora, sementes que caem em boa terra é aquele que ouve, é aquele que compreende, é aquele que obedece à palavra do Senhor, então ele produz fruto para a eternidade. Para nós finalizarmos aqui, vamos ver aqui o Salmo 126, o versículo 6. Aquele que leva o quê? A preciosa semente, a palavra de Deus, andando e chorando, ou seja, regando essa semente com lágrimas, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, meus amados, vamos semear a palavra de Deus, vamos pregar o Evangelho, seja com sua vida, seja conversando com as pessoas sobre Jesus, seja dando um bom testemunho pessoal, contando as suas experiências com Deus, contando as suas experiências com Jesus, mas leve esta mensagem e com certeza o Senhor
os abençoará ricamente. Nas nossas reflexões, nós temos aqui por que a parábola do semeador é uma das mais importantes. A parábola do semeador é uma das mais importantes, não apenas porque consta nos 3 evangelhos, mas também porque ela é fundamental para entender as outras parábolas. Qual era o tema da pregação? O tema da pregação de Jesus e dos apóstolos. Os apóstolos, eles sempre pregavam e ensinavam aquilo que eles aprenderam de Jesus. Então a palavra de Deus foi ensinada para eles, a palavra do reino, e era isso que eles pregavam. Cite os 3 tipos de solos infrutíferos: o solo duro e compactado da estrada, a semente que caiu à beira do caminho; o solo pedregoso, a semente que caiu nas rochas; e o solo cheio de espinhos, a semente que caiu no meio de ervas daninhas, de espinhos e outras plantas. O que descreve a parábola do semeador? A parábola do semeador é uma descrição das várias respostas. É uma descrição de várias respostas. Cada solo ouviu a mesma palavra, mas cada solo respondeu diferente. Ao ouvir a palavra de Deus, e seguramente retrata as reações, porque é através das reações, através das atitudes, que vai se conhecer como o solo recebeu a palavra de Deus. Através dos frutos das pessoas. Fruto aqui não é ganhar almas, viu? Fruto aqui é tudo aquilo que você faz e que agrada a Deus e que faz com que o reino de Deus cresça na terra. Como a Bíblia descreve a condição das pessoas sem Deus? A condição das pessoas sem Deus é de ignorância espiritual, pois Satanás encobre os seus corações para que as pessoas não ouçam o Evangelho. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe a sua família. Quero pedir que você subscreva no meu canal, visite o nosso site www.moldado.com